Moicano, deixa eu fazer uma pergunta, até como a gente tem muito mais o paralelo com o futebol, queria que você contasse como é que é o ciclo de vida de um lutador. Porque no futebol, né, com 17, 18 ele surge, com 19, 20 ele Boa. começa a entrar no profissional, aí começa, né, a sua ascensão. Jogador, quando chega lá perto dos 30 anos, já começa a perder mercado na Europa, e perto lá dos 35, 36, hoje até um pouco mais, ele já começa a jogar em times menores para se aposentar, isso a média, né. Eh, Na luta é meio diferente, né, porque às vezes a carreira dele ele pode ser aposentado antes mesmo de chegar numa idade, porque não conseguiu ficar entre os melhores, mas dá para fazer um ciclo de vida do lutador, como é que funciona mais ou menos? Dá para fazer um ciclo de vida, é que nem você é mais ou menos como o do futebol, a diferença é que o ciclo de vida é um pouco maior. E por que que o ciclo de vida é um pouco maior? Porque é o seguinte, quanto mais o esporte ele depende do atletismo, né, tipo o futebol, me parece que tem técnica, tem tudo, mas é muito importante a condição física do cara, né. Então o Uhum. cara com 28, quando ele tá chegando perto dos 30 é o auge dele, porque ele vai aliar a força física e explosão com decisões corretas, né. Quando o cara é muito novo, ele treme na base, sacou? Quando o cara tem 25 anos, 23 anos, se ele pega um desafio muito grande, ele treme na base, ele ainda não tem a segurança, né. Então, com a luta é a mesma coisa, só que o auge do lutador é 33 anos, é depois dos 30, é tipo 31, 32, 33, depois ele começa a decair. Mas como também não é um esporte que ele tem uma quantidade limitada de golpes, você tem uma quantidade limitada de golpes, tem uma quantidade limitada de coisas que você pode aprender, então ele é muito mental, eu diria que o MMA é muito mental, então hoje em dia cada vez mais você vê atletas lutando até mais velho, né. Você tem o Massaranduba, né, Massaranduba é um cara que foi famoso aí no Brasil Uhum. pelo "vou dar porrada, nasci pra dar porrada em outro cara", ele fez o TUF da Rede Globo. Esse cara tem 46 anos, ele É. ainda está lutando. No começo do ano ele espancou um cara de, sei lá, 28 anos, com tanto de cotovelada. Por quê? Porque o cara, mas esse cara é uma máquina, ele é diferente, o cara tem 46 anos, treina muito mais do que eu, treina todo dia, não come besteira nenhuma. Então, depende muito de como o cara leva a vida dele esportiva. Mas o MMA, como eu estava falando, é um esporte que tem muito da cabeça. Então, o cara consegue um pouco mais velho, controlar melhor a emoção, tá com a massa muscular um pouco mais madura depois dos 33, 34, mas obviamente 36, 37, 38 o cara já começa a cair, e aí exatamente o que acontece, ele vai para a liga menor e aí começa a ganhar mais dinheiro, né? Porque ele conquistou muita fama com o UFC, então ele vai para eventos que estão começando, vai ganhar muito dinheiro, mas já começa a preparar a aposentadoria. Muitos não se aposentam, né? Porque a maioria é muito burro e não fez o pé de meia, não sabe investir, hum, é, tem uma preferência temporal muito alta, né? O cara quer sair, quer pegar mulher, quer beber, é tipo jogador de futebol. E aí se fode, entendeu? Então, é, eu diria que é um pouco parecido. É um pouco parecido, com a diferença que o lutador, ele em geral, ganha muito menos dinheiro do que um jogador de futebol que tivesse no mesmo nível dele, e, e as sequelas também são maiores, né? Você vê lutador que, porra, não faz lé com cré, o cara toma muita porrada, tem essa concussão cerebral, e é por isso que eu te falo, tem que tomar cuidado, é Uhum. uma vida perigosa, não é uma vida para quem quer, é uma vida para quem pode pagar o preço, e a maioria se fode, a verdade é essa, a maioria se fode. Eu ouvi aqui 3 palavras muito cruciais, né. Você falou já em educação, você falou em treino e você falou em cognição. Hoje, qualquer atleta de ponta sabe que o mental é tão importante quanto o preparo físico. E mais do que isso, esse atleta ele é um proventor da sua própria família, né. Eu acho que dinheiro não traz felicidade, mas falta de dinheiro traz perrengue, né. Então, como um Sim. atleta que ganha menos do que um jogador no auge, que tem os seus desafios, que é pai, que é marido, como que você consegue se preparar e qual que é a importância desse trabalho cognitivo de aprendizado dentro da evolução do lutador ali, né, do moicano profissional? Bruno, antes de eu te responder essa pergunta, eu acho que você falou uma parada aí. Você falou: "Ah, não, todo atleta tem que trabalhar com cognição, porque
o mental é mais importante. Eu diria que o mental é muito importante. Eu diria que o mental é mais importante do que o treino. Eu diria, na verdade, que o treino é só pro mental, tá ligado? O treino é pro mental. Então, quando você tá correndo, quando você tá batendo o saco, o que você estiver fazendo ali, na verdade, você tá imprimindo no seu cérebro os movimentos que você tem que fazer. Então, não é que o mental é importante, é o mental e depois é o físico. O físico é só para você aguentar, para você fazer o que você precisa. E eu vejo isso claramente, eu vejo muito atleta que é ruim pra caramba na academia, mas o cara tem uma confiança nele tão grande que ele chega lá e quebra o outro. Porra, hoje eu fiz um treino com o campeão mundial de Muay Thai várias vezes. O cara, várias vezes campeão de Muay Thai, é Cosmo Alexandre, uma lenda. O cara lenda. Fiz o treino com ele hoje. Puxa, meu irmão, você tá treinando muito bem, velho. Entendeu? Comecei a conversar com ele de como funciona a vida na Tailândia, que os caras treinam muito lá para lutar o Muay Thai. E é exatamente isso. É somente você decorar os movimentos, tá preparado fisicamente. Se você tiver a confiança, você vai chegar lá e vai performar. Então, o grande problema é a dúvida na cabeça. Porque quem disse que não tem dúvida tá mentindo, né? Que nem você falou lá do negócio de uma frase mais do populacho, em vez de ser uma frase bonita, é quem tem cu tem medo e treme, né? Do Racionais. Isso aí é verdade, velho. Quem Nossa, tem cara, cu tem Mr. medo, M. entendeu? Exatamente, o cara tem medo. Então, qualquer cara de alto nível, ele vai ter medo. E aquilo ali pode entrar a dúvida pode entrar na cabeça dele. Eu vou te dar um exemplo. Tem um cara agora que é um fenômeno de luta, que ele tá fazendo coisas que ninguém faz. Ele nocauteou em seguida 3 campeões e possivelmente 2 dos maiores atletas que já teve na categoria. Ele nocauteou back-to-back, que nem os caras falam, um depois do outro, o Max Holloway e o Volkanovski, que ganhou do José Aldo várias vezes. Agora subiu de categoria e nocauteou o Charles do Bronx no primeiro round. E é um cara pequeno. Cara, é um cara pequeno, ele parece uma criança, eu vi ele. Ele, porra, desse tamanho, um anão, velho. Tá ligado? Só que é o seguinte, ele lutou no sábado, certo? Na sexta-feira, depois da pesagem, ele estava recuperando o peso, fazendo uma festa já, como se ele tivesse ganhado a luta. Na sexta-feira. Na sexta-feira. Tá ligado? A confiança dele é tão grande, esse cara tá num time tão grande, que só mesmo Deus pra parar o cara, velho. A mente dele tá preparada. Quando ele dava as entrevistas, você via que não tinha um minuto de dúvida no olhar do cara. Na sexta-feira, ele não tinha nem lutado, uma luta perigosa. Charles Oliveira, um cara perigosíssimo, ex-campeão brasileiro, mundial. E ele na entrevista falando o seguinte: não, tá vendo essa festa aqui? Isso aqui é pra vitória de amanhã. Eu tô comemorando hoje a vitória de amanhã. E você sabe, um brasileiro geralmente não tem. A gente sabe, o brasileiro treme também. Essa é a verdade. O brasileiro treme. Treme em Copa do Mundo, treme em Olimpíada. Aí nego vai ficar me chamando de vira-lata. Bicho, é a verdade. O brasileiro treme em decisões assim. Você sabe por que um brasileiro nunca faria isso? Porque ele ia ficar pensando: ah, se eu faço a festa hoje e eu perco amanhã, todo mundo vai me sacanear. Você acha que esse cara tá ligando pro que os outros acham? Você acha que esse cara tá. Meu brother, isso mostra que entre os atletas de topo hoje do UFC, mentalmente, há um gap que talvez não possa ser alcançado na próxima década. Você entendeu? O lutador que a gente tem mais esse diferencial que eu vejo é um cara chamado Alex Poatan. E eu vejo que essa mente dele foi formada justamente do outro lado. Não foi de treino, não foi de leitura, foi da própria realidade que ele veio, de tão pobre, de tantas dificuldades, que me parece que ele nem pensa, tá ligado? Eu acho que ele nem pensa, ele nem cogita esse tipo de questões. Mas eu tô falando isso só para falar o importante da mentalidade nesse esporte. E qual foi a sua pergunta mesmo? Eu falei tanto que eu me perdi. Pô, nem sei, mas eu adorei a resposta da pergunta Nem que eu não sei a lembro. Não, porque realmente, assim, da maneira, bom, da maneira isso aqui que é um você fala, podcast. a gente vai tendo uns insights muito legais, né? Eu lembrei daquela luta do Anderson Silva, né? A fatídica que ele é nocauteado pelo Weidman, né? O Chris Weidman, né? Weidman, é. E é muito engraçado porque quando ele toma ali aquele soco do nocaute, né? Porque ele tá com a guarda baixa, a gente fala, pô, um cara nunca poderia ter feito isso. E aí você assiste a luta dele contra o Griffin, salvo me engano, cara, é aquilo ele entrando no mental do cara. Uhum. Então, assim, talvez naquele dia ele foi nocauteado, mas quantas vitórias ele teve porque ele acreditou nele mesmo, né? Mas, Bruno, esse é um excelente exemplo pra gente falar de mentalidade. Pra mim, Anderson Silva é um dos caras que
que ele só reinou durante o tempo que ele reinou, justamente porque o mental dele era absurdo. Ele entrava nas lutas, a galera já entrava derrotada. E quem não lembra, essa luta do Chris Weidman eu lembro de eu assistindo ao vivo. Era protocolar, era só mais um pro Anderson Silva bater. Ele entrava, baixava a cabeça, só que você vê o importante da mentalidade. Depois que ele perdeu, né? Hoje em dia a molecada do TikTok fala de aura, né? Eu tô mais velho, mas como eu tô produzindo vídeo para TikTok e YouTube, eu tô pegando essas referências. Meu brother, o Anderson Silva saiu a aura dele, velho, entendeu? Ele passou a carreira inteira farmando aura. Depois que ele tomou aquele nocaute, meu brother, parece que saiu o espírito dele, saiu a confiança. Por quê? Porque eu já vi o Mike Tyson falando exatamente isso. Sucesso gera confiança e confiança gera sucesso. E a mesma coisa, fracasso gera derrota e derrota gera fracasso. Então, esse que é o importante, a mentalidade. Cara, hoje em dia eu tenho trabalhado muito nisso aí. A minha última luta mesmo, eu perdi, eu cansei pra caralho, dei um knockdown no primeiro round no cara, tá ligado? O cara caiu no chão, tentei acabar com a luta, não consegui. Quando voltou no segundo round, entrou a dúvida na minha cabeça. Eu falei, caralho, e agora? O cara não caiu, entendeu? E essa dúvida vai te acumulando, vai te cansando. No terceiro round, o cara tava exausto, eu tava exausto, e eu meio que, minha cabeça não foi para aquele tudo ou nada, tá ligado? Por quê? Eu tô numa situação mais confortável, e aí você se refugia nisso. Então, depois que eu saí dessa luta, a primeira coisa que eu fiz, um psicólogo esportivo, mudei algumas coisas de treinamento, porque é a mente. Isso aqui, velho, não é como se eu já soubesse. Isso são coisas que eu tô descobrindo e relembrando, porque é como um treino. Se você parar de bater o saco, se você parar de correr, se você parar de fazer dieta, você sobe seu peso. É a mesma coisa com a questão de mental. A gente flutua entre mentalidades boas e ruins, só que muitas das vezes você fica tanto tempo sem lembrar disso que você acaba esquecendo os pontos que te fizeram ter uma mentalidade boa, os pontos que te fizeram ser o campeão. Então, o Anderson Silva é um exemplo claro. E o Anderson Silva é outro exemplo claro de porque que eu não ligo pro público, tá ligado? Porque o Anderson Silva foi um dos maiores atletas de todos os tempos, na minha visão, e hoje em dia a galera tira ele pra merda. Você não vê ninguém nem falando dele, entendeu? Então não se preocupe. Ou você morre muito novo e vira um herói, ou você vive o suficiente para se tornar um vilão, tá ligado? E essa é uma das coisas que me norteia também. Então, tô lutando pelo dinheiro e pela minha família. Só duas coisas que vieram aqui na minha memória. Primeiro, sobre mentalidade, para quem gosta de futebol, e seu pai, Moicano, torcedor fluminense, né, talvez tenha visto. Acho que o caso do John Arias é o melhor caso de mentalidade, que era um jogador que estava ali meio de canto, né? O próprio Fluminense pagou super barato nele e ele até dedica o título da Libertadores, né? Quando ele conversa lá com a psicóloga do time. E hoje foi o melhor jogador fluminense no Mundial, foi vendido para a Europa. Um cara que ali o futebol tava com ele, né? Era o mental ali que mudou completamente. E a 100%. luta do Anderson Silva contra o Chael Sonnen, pra mim, assim, de todas as lutas do Anderson Silva, pra mim é a mais impressionante, porque eu não vi ao vivo. E falaram, caralho, o Anderson Silva finalizou no último round. E assim, eu assisti a reprise e falei, cara, não tem como ele ter ganho essa luta. Porque ele ficou 4 rounds e meio embaixo do Chael Sonnen. Só tomando, Sim. e faltando 2 minutos ou 3 minutos pra acabar o último round, ele encaixa uma finalização. E puta, aquilo lá, um mental ali é absurdo Exatamente. como o cara tem que estar assim confortável pra estar tomando surra por mais de 20 minutos e nos minutos finais conseguir a vitória, assim, aquela luta assim. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que vocês vão falar bastante de futebol, né? É o alvo, né? O público-alvo do Brasil é isso, né? A galera gosta muito de futebol. Mas essa época que a gente tá falando, do Anderson Silva, Chael Sonnen, Uhum. quando ele foi nocauteado, isso aí foi o auge do UFC no Brasil. Eu, como não tô há muito tempo no Brasil, como é que tá o UFC? O pessoal ainda fala, ainda assiste ou não? Ah, Reduziu muito, assim. reduziu muito. É. Essa época, só pra você saber, Moicano, era até porque era a época 15 anos atrás, né? Eu era mais jovenzinho, saía de noite, né? E, pô, todos os bares daqui de São Era tudo Paulo, Anderson Silva, tudo era. ligado na TV, assim, o pessoal ia pro rolê, mas parava pra assistir a luta. Pô, eu lembro o nocaute do Pezão contra o Overeem ali pô, o bar inteiro Sim. foi a loucura, né? Então, assim, era muito mais forte. Hoje em dia, eu acho que perdeu um pouco, assim, pelo menos o pico foi ali uns 15 anos atrás. Sim. Mas você ainda assiste bastante, né, Chato? Eu assisto muito menos do que naquela época, né? Mas assim, uma coisa eu deixo muito claro.
tirando o futebol, que é a nossa cultura, né? A gente fala aqui de futebol porque é a cultura do brasileiro. A gente acabou de ter um Mundial de clubes. Eu tava aí nos Estados Unidos, o Thiago foi, um monte de amigos, todo mundo que tiver condições para ir vai acabar indo. Mas tirando o futebol, o único esporte que consegue associar o momento aonde eu estava foi o UFC no auge. Então eu não tive isso com vôlei, eu não tive isso com basquete, eu adoro NBA, vejo tudo, mas eu lembro exatamente onde eu estava no dia dessa luta do Anderson Silva, eu lembro exatamente onde eu estava em várias vitórias do Belfort, eu lembro exatamente onde eu estava naquela luta do Pride lá do Minotauro contra o Bob Sapp, salvo Puta, engano, essa que é luta foi espetacular. Então, talvez, assim, te respondendo, eu acho que o UFC ele não tá longe do auge dele. A gente enaltece os nossos campeões. O Brasil é um país dos campeões nacionais, né? Trazendo um pouquinho do lado econômico até. Mas eu acho que talvez no auge, o UFC, pelo menos pro Bruno, foi o esporte que mais me marcou como algo que chegou perto das emoções que eu tive com o futebol. Uhum.